Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, sobre todos vocês. Está começando mais uma vez um episódio do nosso podcast. É um ponto de encontro, né? Onde a gente sempre tem aqui um espaço para poder estarmos conversando e trazendo assuntos concernentes à nossa fé, concernentes a Deus e princípios espirituais para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Você que está com a gente aqui nesse exato momento, já quero pedir para você compartilhar, para deixar aí uma mensagem. Hoje a gente está com um convidado muito especial, com um tema também muito especial, mas eu quero já começar apresentando aqui o nosso convidado, ele que é pregador, um rapaz aí abençoado por Deus, um amigo que a gente conheceu e hoje está nos dando a honra de estar com a gente. Com vocês, Gustavo Santos. Gadiel, paz do Senhor a todos. Gadiel, obrigado pelo convite aí, pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco a respeito da mensagem do Evangelho, da Palavra de Deus, de experiências também vividas. Vai ser uma conversa, acredito eu, que bem legal, bem bacana aí. E vamos sair daqui novamente, mais uma vez, né? De uma maneira diferente também, né? Acredito eu. Muito obrigado aí pelo carinho, Gadi. Maravilha e satisfação recebê-lo aqui, Gustavo. Deus abençoe. De fato, é uma oportunidade que Deus nos concede. Agradecer a Deus pela vida do Naldo também, que nos proporciona esse espaço. E a todos vocês que estão com a gente. Então já aproveita para curtir, compartilhar. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, porque tem muito conteúdo bom para nós nessa noite. E hoje a gente está com um tema muito importante. E o tema é: Deus chama ainda pessoas que... Vamos lá, repetir de novo, porque aqui é tudo ao vivo. Deus chama quem ainda não está pronto? Você que está nos vendo aí, comece a comentar a sua opinião a respeito desse tema. Deus chama quem ainda não está pronto? Será que Deus chama quem ainda não está pronto? Qual a sua opinião sobre a importância, Gustavo, desse tema? Eu queria ouvir um pouquinho a importância desse tema para você, que nós vamos tratar aqui nessa noite. Bom, Gadi, é uma pergunta muito falada hoje em dia, né? Se Deus chama alguém que está pronto, né? Na nossa concepção, na minha forma de pensar, eu acredito que se Deus chamasse alguém que está pronto, não seria necessário o processo na vida da pessoa. Acho que a gente começando por essa forma de pensar, Deus, quando criou o homem lá no Jardim do Éden, ele começou formando ali do barro, do pó. Foi um processo. Então Deus não escolhe quem está pronto. Deus vai moldando a pessoa ali ao longo do tempo. Minha vida, sua vida, a nossa vida é moldada conforme o tempo. E esse tema aí que nós vamos comentar hoje, que Deus escolhe pessoas, né, para uma determinada missão, Deus vai moldando a pessoa no decorrer do tempo. Então eu acredito que, respondendo já a sua pergunta e já iniciando o nosso debate aqui, nossa conversa, Deus vai preparando a pessoa, né? É um trabalhar de dentro para fora. Porque as coisas prontas nós compramos no mercado. Profundo. Agora Deus prepara as pessoas. Profundo. É isso aí, gente. A gente está no nosso episódio do nosso podcast e acabamos de ouvir aí a opinião do nosso amigo a respeito. Será que Deus, ele chama alguém pronto? Ou será que Deus não chama alguém pronto? E a gente acabou de ouvir a opinião dele. E de fato é uma preparação, né, Gustavo? Quando a gente olha aí para esse tema, eu vejo um tema muito importante, um tema atual, né? Onde muitas pessoas, elas param para pensar: será que Deus espera eu estar pronto para me chamar? Porque hoje em dia, Gustavo, esse é o grande questionamento de muitas pessoas. Muitas pessoas, elas querem exercer, por exemplo, elas têm um sonho de exercer algo para Deus, e elas, até mesmo não sendo para Deus especificamente, mas sendo algo aí profissional, e às vezes elas ficam aí esperando o recurso chegar. E como você definiria para as pessoas que estão nos ouvindo
é a importância de elas entenderem que elas precisam começar, mesmo que elas não estejam prontas. Olha, Gad, eu vou dar um exemplo, ou melhor, um testemunho da minha própria vida. Uhum. Hoje, para uma pessoa se sentir preparada, primeiro ela tem que ter um caminho a trilhar ali, um norte. Acho que esse é o primeiro ponto da nossa conversa aqui. Sim. Um exemplo. Eu, determinada vez, tinha por volta de uns 7 ou 8 anos de idade. Meu pai era dirigente de uma determinada congregação ali. E foi um sábado, né? A gente marcou o culto. Deu 7 horas, nada. 7h30, nada. 8 horas, ninguém chegou, só tava eu e meu pai. Então aí ele levantou e falou assim, ó, hoje eu canto e você prega. Eita. Então aí eu vejo que Deus prepara as pessoas no decorrer do caminho. Eu tô dando esse exemplo porque por volta de 15 anos atrás, alguém chegou para mim e falou assim que Deus estava me preparando para pregar. Forte. Então, com 8 anos de idade, eu recebi aquilo, meu pai falando para eu pregar para mim, para ele. Então, depois, num determinado período, Deus usa outra pessoa para falar que tá me preparando ainda. A nossa vida aqui na Terra é preparo. É um constante preparo, né? É um constante preparo, Gad, porque minha formação é economia, né? Sim. Então, se eu não me dedicasse na formação de economia, como lá na frente eu seria um economista? Minha esposa é farmacêutica. Uhum. Se ela não estudasse farmácia, como que ela teria o diploma de farmacêutico? Então, Deus vai moldando as pessoas. Voltando naquilo que você estava falando, Sim. no decorrer do tempo, Deus vai criando meios para nos moldar, para nos fortificar, fortalecer, tomar as melhores decisões. Então, é esse caminho. Um exemplo de Jeremias. Jeremias, Deus fala que escolheu ele desde o ventre. Profundo. Então, se Deus escolheu ele desde o ventre, Deus, ele vê passado, presente e o futuro ao mesmo tempo ali. João, quando vai escrever, João, ele não começa igual os demais evangelhos. João vai mais profundo. Sim. No princípio. Profundo. Então, quando Deus está no princípio, ele se encarrega, né, de nos moldar ali no decorrer do tempo. Profundo. E a gente sabe, aí você acabou de citar um exemplo, né, desse acontecimento que aconteceu com você. O seu pai te chamou para ministrar e logo após você recebeu uma profecia também. E assim, eu quero fazer uma pergunta: quem é o Gustavo? Porque eu conheço o Gustavo, o pregador, né? Mas para o pessoal que está nos escutando aqui, quem é o Gustavo? Olha, Gad, o Gustavo é um rapaz de 29 anos que está em constante evolução. A gente não pode se acomodar naquilo que a gente acha que está bom para nós. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de ter foco naquilo que eu almejo. Então, eu sou mais agitado, né? Uhum. Você me conhece. Sou um pouco agitado, gosto muito de falar, eu sou bastante comercial. Então, eu fui criado assim. Eu nasci no berço evangélico, né? Então, domingo, escolinha bíblica dominical. Meu pai, às vezes, fazia o evangelismo ali. E à noite, o culto. Então, fui criado nesse meio, né? Até então, quando eu ia de terno para um terno que quase não cabia em mim, eu chegava na porta, um diácono olhava para mim, batia no meu ombro e falava: hoje você vai pregar. Forte. Então, é legal isso aí. E é tão impactante a forma que as pessoas lançam as palavras sobre a vida de outras pessoas, porque de repente é uma profecia. Sim. Abençoando a vida da outra pessoa. O diácono batia no meu ombro assim e falava assim: você é o pregador da noite. Eu entrava todo orgulhoso, achando que ia receber a oportunidade. Uma criança de 7, 8 anos. Entendeu? Mas a gente vê o trabalhar de Deus na nossa vida. Os caminhos que Deus tem preparado para nós. De repente, a gente lá atrás, com algumas decisões, que aquilo que Deus não queria para nós. Entendeu? Uhum. Então, nesse bate-papo que a gente tá tendo aqui,
se Deus escolhe pessoas, se Deus começa a preparar elas, Deus começa a preparar sim, entendeu? Então, esse é o Gustavo, entendeu? Uma pessoa, um jovem, constante evolução, entendeu? Benção, maravilha. A gente tem que estar sempre em constante evolução. E é muito importante, né, a sua fala aqui. E também eu tava pensando num ponto que você citou aqui. Você falou a respeito da escolha. Será que a gente tá pronto ou não, tal? E eu me lembrei aqui de Davi. Questão da escolha, veio a minha memória aqui, Davi, porque quando Saul ele foi rejeitado por Deus, a história diz que Davi não tinha. Você citou. Eu lembrei agora, você citou Jeremias. Isso. Você falou que Jeremias foi escolhido desde o ventre. E eu lembrei de Davi. Quando Saul foi rejeitado por Deus, Davi não era nem nascido ainda. Exatamente. Forte, hein? Forte. Então com Davi foi um pouco mais além, né? Antes de ter nascido, Deus já tinha escolhido ele. E a história diz que parece que passou 39 anos até que quando ele foi rejeitado, né? Uhum. Quando Saul foi rejeitado, ficou no trono ainda, mesmo sendo rejeitado. Aí depois nasceu Davi e veio a acontecer tudo que aconteceu na vida dele. E eu tava pensando, né, a respeito disso, quando você citou esse exemplo aí, veio à minha memória. Mas como que foi o seu início na pregação? Porque você citou que você teve a oportunidade cedo, né? Como que foi isso aí? Questão de preparo, assim, como você fazia os esboços, como que era a sua experiência em relação a isso? Bacana essa pergunta. Eu acho não, tenho certeza. Nós temos que ter um exemplo. Sim. E os meus pais sempre me incentivaram bastante de trabalhar na obra do Senhor. Quando era congresso, culto de crianças, meu pai chegava num domingo e falava pra mim: Você orou essa semana? Você leu a Bíblia? Porque eu falava: pai, eu tô com medo de ter oportunidade. Ele falou assim: mas você tá com medo de ter oportunidade e não se preparou? Eita. Durante a semana, o que você fez? Então, Gad, eu vejo dessa forma assim que a direção que os nossos pais nos dão ajudam muito. É muito importante, né? É muito importante, Gad. Então, eu comecei a fazer alguns esboços ali. Salmos 23, que é o padrão ali nosso, que a gente começa a ver ali. O João 3:16, a gente começa a anotar ali. Entendeu? Então, eu fazia o quê? Pegava uma caneta e grifava. Ia grifando. O versículo. Meu pai falava assim: escreve num papel e depois você vem e fala pra mim. Aí eu escrevia num papel, ia lá, falava pro meu pai. Aí ele lia, corrige isso aqui. E ajustando. Ajustando, exatamente. Então, isso é interessante porque nos dias de hoje, eu já volto lá atrás, nos dias de hoje, o que eu faço? Eu faço o esboço e começo a pregar pra minha esposa. Bênção. Então, no domingo, a gente fica com um friozinho na barriga, mas eu termino o esboço e começo a falar com ela. Muito bom isso. Do tema, do texto, das falas que eu quero falar. E eu sempre, depois disso, eu pergunto: como é que foi? Eu sempre peço um feedback, né? dela. Exatamente. Então, voltando lá atrás, foi uma sequência, assim, que Deus começou a me moldar mesmo. Uhum. Então, por volta aí dos 8 anos, começou isso, né? O meu pai me ajudando. Congresso das crianças. Eu via as pessoas falando, né? Em línguas e eu não entendia. Via as pessoas chorando e eu falava pra minha mãe: mãe, por que estão chorando? Aí ela falou assim: fecha os olhos e começa a orar. Forte. E você vai chorar também. Você vai sentir a presença do Espírito Santo. Então, Gad, foi me moldando, sabe? Os meus pais foi me ajudando bastante. E tá no meio evangélico, assim, ajuda muito porque você vai em congresso aqui, em congresso ali, e você tá ali no meio, né? Você vai se desenvolvendo. Vai se desenvolvendo. E nas escolinhas bíblicas dominicais, é muito importante. Ninguém se forma em escola bíblica dominical. Ninguém se forma. A gente é todos os domingos e até quando Cristo voltar. Seremos eternos alunos, né? Eternos alunos, cara. Então, aí depois, pulando pra parte da adolescência ali, tem algum momento da nossa vida que a gente fica, às vezes, um tanto perdido, né? O que Deus me chamou pra fazer?
E é muito complexo isso, né? Mas é complexo, Gad. Pra você ter uma ideia, eu fui fazer aula de violão. Falei, não, Deus, né, vai me ajudar aqui na música. Beleza. Desafinava Não tudo o rolou. violão. Não, eu vou fazer violino. Não ia. É Vou violino, fazer rapaz? violino. Aí eu Interessante. falei, não, eu vou tentar fazer algum instrumento de sopro. Não ia, Gad. Aí eu fui pra bateria. Aham. Fiquei uns 2 anos, 2 anos e meio ali na bateria. Gustavo, baterista Baterista, interessante. imagina, eu todo acelerado. Atropelava às vezes os hinos, entendeu? Mas Deus via a minha simplicidade. Porque eu Entendi. perguntava, Deus, o que você tem pra mim? A gente não, cristão não pode estar perdido no que Deus tem chamado pra nós. A gente É. tem que ter convicção. Deus me chamou pra pregar, Deus me chamou pra louvar. Eu mesmo, se eu for louvar, a Não. igreja fica vazia. Que isso? Então, aí eu comecei, né? E uma pessoa, Tade, isso aqui poucas pessoas sabem, Aham. mas uma pessoa muito improvável olhou pra mim e falou assim: você tem um dom da palavra. Nossa. Eu não levei a sério. Você não acreditou? Não acreditei. E isso tá eu reconheço esse erro de não acreditar, Aham. entendeu? Naquele momento. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, ele insiste em pessoas. Forte. Deus insiste em pessoas. Isso aí Deus começou a me moldar, sabe? Por mais que algumas decisões eu tomei errado, mas Deus começou a falar, ó, não é bem por aí. Então, um Gustavo de 8 anos que entrava com um terno que nem cabia nele e o diácono batia no ombro e falava, hoje você é o preleitor. Depois, uma pessoa improvável chegou em mim e falou que eu tinha o dom da palavra. Depois de 5 anos, isso aí por volta dos 18 anos, mais ou menos, Deus usa uma pessoa, cidade totalmente aleatória, Aham. uma pessoa que não me conhecia. E detalhe, Gad, eu vou contar um detalhe aqui que é legal. No sábado, eu tava conversando com um amigo meu. Tava Sim. falando com ele, não sabia o que Deus tinha pra mim. E no domingo, eu e ele foi em outra igreja, em outra cidade, num culto normal. E a irmã saiu e veio e falou coisas que eu falei com meu amigo Deus. Profundo, aqui em hein? Cabreúva. Foi aqui mesmo? Aqui em Cabreúva eu falei com ele, Aham. foi em outra cidade. Entendi. E ela falou coisas que eu só falei com meu amigo aqui em Cabreúva. Meu Eu era Deus. solteiro naquela época, entendeu? Então, e eu lembro uma frase muito impactante. Ela falou assim que Deus estava falando que iria me colocar em lugares diferentes. Forte. Então, hoje eu olho pra trás, realmente Deus me colocou em lugares que eu nem imaginava. Imaginava pregar em tal igreja, pregar em outra igreja, eu nem imaginava. Sim. Verdade mesmo. Então, respondendo a sua pergunta, esse foi acho que um processo e continua sendo um processo, né? A gente não pode se contentar com o que é raso. A Verdade. gente tem que mergulhar Profundidade. mais. Profundidade, Gad. Então, o Gustavo tá buscando constantemente. A gente erra, acerta, Sim. mas assim, profundidade. É isso que você falou. E bem citado Davi. Eu gosto da história de Davi, Gad. Davi é profundo, hein? Porque você falou que ele nem era nascido. Uhum. É tão interessante que Saul, quando a Bíblia vai relatar em 1 Samuel capítulo 9, vai relatar a história de Saul. É o primeiro texto que cita o nome dele. Saul, da tribo de Benjamim, um homem alto, formoso aos olhos, Sim. da tribo de Benjamim. Se destacava como um guerreiro. Olha que interessante. Pessoa perfeita, aparentemente o cenário perfeito, um cenário pós-era de juízes de Israel. Isso. Samuel foi o último juiz. Então ali a gente vê a história de Saul. No capítulo 10, ele é ungido rei. Só que ele reinou 40 anos, Gad. 40 anos. E no seu segundo ano de reinado, Saul errou. No seu segundo ano de reinado. Então, depois disso aí, ele teve mais outros erros, que foi não ter matado o rei lá, ter deixado o rei vivo. Então, ele teve outros erros, mas ele reinou 40 anos. Olha pra você, o tempo do preparo da vida de Davi.
Às vezes de repente, alguma pessoa recebeu uma profecia ontem e hoje já quer estar em Estados Já quer Unidos, quer exercer. estar em... Enfim, mas quando Davi é ungido rei, ele não exerce a função de rei. Profundo. Deus começa a prepará-lo. Davi começa a fugir de Saul. Porque naquela época, olha que interessante isso aqui. Naquela época, Davi, depois de matar Golias, ele foi, ele foi genro de Saul, De Saul. certo? Então ele começou a ir nas campanhas militares. Um sucesso, Gad. Sucesso. Davi começa a exercer o papel dele, vai ali e derrota os inimigos. Ali derrota os filisteus. E sabe qual era a canção, o cântico das mulheres naquela época? Profundo isso. Legal. Saul mata seus milhares, porém Davi mata seus 10 milhares. Seus 10 milhares. Saul, quando olha aquilo e ouve, fala, peraí, meu reinado está em jogo. Então Saul começa a perseguir a Davi. Mas aí você me pergunta, Gustavo, mas Saul não era ungido rei? Mas olha as atitudes dele. Então a forma como você trabalha Profundo. diz mais sobre quem você é do que o título do seu cargo. Uau. Profundo. Muito profundo. E abri um leque, viu? Abri um leque aqui que eu tô tentando assimilar aqui, mas a questão mesmo do reinado. Davi, o Saul reinou 40 anos. Só que aí eu acabei de lembrar aqui que os três, tipo, Saul, Davi e Salomão, eles tiveram a oportunidade do mesmo tempo de reinado. Os três reinou 40 anos. Aí o que acontece? Vem ao meu coração o quê? Aí, o que a gente faz com o tempo que a gente tem? Porque os três tiveram tempo e Saul, infelizmente, não teve sucesso, mas Davi ainda se tornou um homem segundo o coração de Deus. Quero fazer uma pergunta pra você que não tava no script. Saul, na sua opinião teológica, aí, foi escolhido por Deus ou pelos homens? Gad, olha, a Bíblia diz que o povo pediu um rei. Um rei. É fato, tá no texto lá. E Deus pede para Samuel ungir a Saul. Deus escolheu a Saul. Porém, as escolhas de Saul fez com que Deus o rejeitasse. Profundo. Então, a gente vê assim. Vamos ver pegar o primeiro erro dele? Vamos lá. No seu segundo ano, ele estava guerreando contra os filisteus. Isso. Correto? Samuel falou: me espera a um tempo determinado, de 7 dias, se eu não me engano o texto está falando. Eu vou vir sacrificar e você sai para a guerra. Correto? Só que tem um detalhe aí. E estava testando a paciência de Saul. Sim. O texto vai dizer que ele começou a ver pessoal, seus guerreiros a ir embora. O inimigo a avançar. Ele olha para um lado, o outro. Cadê o profeta? Cadê Samuel? Então aqui ele toma uma atitude, toma uma precipitada boa, uma atitude precipitada, toma um cargo que não era para ele, toma uma ação que não era para ele fazer. Peraí, era Samuel que era para entregar o sacrifício. Isso. E ele era para a guerra. Deus havia escolhido, mas as escolhas de Saul fez com que Deus o rejeitasse. Então, quantas vezes nós não escolhemos, quantas pessoas não escolhem outros caminhos? Eu conheço pessoas que, um exemplo, tomou algum outro caminho que Deus havia falado para não ir. Não ir, foi. Aí que tá o livre-arbítrio. Profundo isso aí. Então, realmente, de fato, o povo pediu um rei. Uhum. Ok, esse é o primeiro ponto. Deus pede para Samuel ungir a Saul.
Só que as escolhas vão refletir nas consequências futuras. Profundo, hein? Entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, né? Eu acredito nisso. Entendi. Mas foi ou não? Por Deus ou pelo povo? Por Deus. Eita, é profundo isso aí. É um tema muito debatido. Muito. Mas um dia eu revelo minha tese. Mas é profundo. E é diante dessas escolhas de Deus, né? Essas escolhas que Deus faz, esses chamados que Deus faz na vida das pessoas, tem uma pergunta também que veio ao nosso coração hoje. E a pergunta é: se Deus escolhe alguém, uma pessoa que foi escolhida como Davi, como Saul, como diversos homens que foram escolhidos, um exemplo que você citou, Jeremias, Deus escolhe esses homens, essas pessoas, mas por que a pessoa não se sente capaz? O que você acha, por exemplo, Deus, muitas das vezes você falou que sentia medo, né? Uhum. Você ia receber a oportunidade e tinha medo de ir ali falar. Por que você acha que ocorre esse medo? Porque a pessoa, mesmo tendo ali uma promessa que ela vai ser usada por Deus, ainda assim ela sente aquela pressão e fala: será que é possível mesmo? Gad, eu vejo das duas formas. A pessoa sente medo. Ou por temor, ou medo por não estar preparado. Certo. Certo? Beleza. São duas vertentes aí, a gente vai caminhar aqui. A responsabilidade de se preparar é nossa. Sim. Deus fala para Jonas: vai até Nínive. Jonas desobedece. Deus fala para os discípulos: ficai em Jerusalém. Eles obedeceram. Uhum. E do alto foi revestido. Então a obediência, eu vou entrar naquilo que a gente está conversando. Então a obediência é um preparo na vida da pessoa também. Sim. Você obedecer à voz de Deus para você ter um caminho ali, trilhar um caminho. Entendeu? Um exemplo. Você é pregador. Quando você recebe uma oportunidade, que uma semana você vai pregar em tal igreja. A responsabilidade sua e da outra pessoa que vai pregar é estudar a mensagem. Sim. Não estudei. Chegou sábado à noite. Vai revelar. A pessoa fica com medo. Eita. A pessoa fica com medo. Sim. Então, entendeu? Dá medo. Então, eu estudei uma semana o texto. No domingo, eu tô com aquele friozinho na barriga, aquele, né, aparentemente medinho, entendeu? Uhum. Então é temor, respeito, porque a gente vai ministrar para um público. De repente a gente não conhece o público, não conhece as pessoas, não conhece a cultura, não sabe o que estão pensando, não sabe o que vão pensar, e a mensagem, a palavra pregada é semente. É semente. É Exatamente. semente. Então a pessoa tem que se preparar, é responsabilidade nossa. Deus fez uma promessa. Uhum. Jesus falou: vou preparar-vos lugar. Depois vai vir arrebatar a igreja. O Espírito Santo vai tirar a igreja daqui. A obrigação de quem? Se santificar. É nossa. Orar, ler a Bíblia, jejuar. É nossa. Entendeu? Para quando a trombeta tocar, o nosso nome ser chamado. Aí eu não me preparo, não me capacito, não oro, não jejum. Então... Não vai. Não vai. Você tava citando um exemplo aí, eu falei revelação, né? Revelação assim, porque hoje em dia muitas pessoas, algumas pessoas, elas pensam que é só eu chegar ali, vou abrir a Bíblia e Deus vai revelar. E isso é um grande perigo, né? Um grande perigo, porque aí que surgem as heresias. E qual a importância que você falaria para as pessoas de elas terem a consciência de saberem para o que elas foram chamadas e buscar isso? Porque você falou um exemplo que você começou a buscar, tocou violão, tentou depois o violino e depois foi pra bateria, 2 anos, você falou que ficou, né? Isso. Só que não foi se adaptando. Qual a importância que você falaria para as pessoas que estão nos ouvindo? Que algumas já receberam um chamado e essas pessoas têm que se preparar em relação a isso, mas outras elas estão buscando. Qual o conselho que você daria para essas pessoas
com base no que você fez pra chegar até e descobrir mesmo o chamado que Deus tinha na sua vida? Ó, Gad, primeiro ela tem que ter convicção daquilo que Deus chamou ela. É um exemplo. A pessoa tem um chamado de cantar, de louvar. Ah, vou te levar diante das nações, Sim. mas algo simples não aquece as cordas vocais, né? Aquecimento Acredito. vocal. Aquecimento vocal. Não toma cuidado com as cordas vocais, com o instrumento que aquilo Deus tem confiado. Fica ouvindo música secular. Então isso aí, você vê, uma coisa não encaixa na outra. Sim. Outro exemplo, eu vou te levar para fazer missão. É diferente de levar para pregar. Fazer Sim. missão é uma coisa e a pessoa não se prepara. De repente ali ela imagina uma coisa, só que é totalmente outra. Então nós vemos assim a importância do preparo. Estudar, saber, ter convicção daquilo que Deus chamou a pessoa. Sim. Eu sei que Deus me chamou para determinada função, para reger um grupo. Faz com dedicação. Para ministrar, para evangelizar. Faz com dedicação. Então, voltando à pergunta que você falou para mim, pessoa, primeiro, eu vou frisar de novo, tem que estar convicto daquilo que Deus a chamou. Sim. Os apóstolos, a instrução de Jesus foi bem clara, Gad. Ficai. Verdade. Ficai em Jerusalém até... Ou seja, tem uma instrução e uma promessa. Uhum. A instrução era ficar. A promessa era ser revestido. Ser revestido. Entendeu? Então, um exemplo. Os discípulos, não, eu já estou revestido, mas como? Como você sabe? A persistência, Gad. Sim. Persistir. Deus responde. A gente não serve um Deus mudo. Ele fala. Não servimos um Deus que não ouve. Ele escuta. Não servimos um Deus limitado. Ele vai além do limite. Além daquilo que nós pedimos ou pensamos, ele faz. Hoje nós estamos vendo aqui, mês de agosto, né? Estamos em agosto. Deus já está lá no futuro. Deus vê o nosso passado, presente e futuro. Ele já sabe o que vai acontecer. Entendeu? Então a pessoa está convicta daquilo que Deus a chamou, já é um caminho. Já é um norte. Já é o norte. Já é uma direção. E quando Deus dá a direção, ele capacita o cristão. Vamos responder a sua pergunta. Profundo. E outra, é uma coisa que as pessoas precisam de fato entender, né? Muitas pessoas que estão nos ouvindo aí. Você que não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever no canal, a curtir, compartilhar, porque tem muito conteúdo bom para sua vida e para sua família. Mas diante desse assunto, de fato, a gente entende, Gustavo, que ser escolhido por Deus não limita nossas limitações humanas. Então, quem sabe alguém que está nos ouvindo pensa assim, eu vou ser escolhido por Deus e agora vai ser mil maravilhas. Mas na verdade não. Ser escolhido por Deus não vai eliminar, assim, do dia para noite as suas limitações humanas. Porque há muitos exemplos disso. Moisés, por exemplo, é um homem que tinha muitas limitações. Gideão, Jeremias, que apresentou um argumento, né? Jeremias, logo na sua juventude, ele falou que não se sentia capacitado, mas Deus tinha escolhido ele. Então o problema que a gente vê hoje é que não é só sobre necessariamente tá pronto, mas é a gente reconhecer a nossa limitação e transformar a nossa limitação em um amadurecimento para que a gente possa ser usado por Deus. Porém, diante desse fato que nós estamos conversando aqui, queria fazer uma pergunta para você relacionado a... Você já sentiu que você deveria ter feito algo e você acabou não fazendo porque você falou assim, poxa vida, eu não me sinto capaz em fazer isso aqui? E acabou perdendo ali uma oportunidade de fazer algo e tal? Sim, Gad. Teve uma vez que eu recebi a oportunidade, né? Pra pregar. Uhum. Aí eu tremi. Eu não me senti capaz, capacitado, sabe? Uhum. Eu falei, eu não vou. Então, a gente não
não obedecer aquilo que Deus colocou em nossas mãos, eu sei que não é algo simples pregar. A gente tá falando muito de pregação Sim, porque eu e você prega, a gente prega, então a gente consegue ter a mesma linha de raciocínio. Ter medo é normal. sim. Ter o frio na barriga é normal. De repente você tá tentando montar um sermão, ou vai falar uma prédica, falar diante de umas pessoas, gaguejar é normal. Mas você virar as costas para aquilo que Deus ordenou, pediu para você fazer, a gente paga a Tem uma consequência. consequência, Tem né? uma consequência. Jonas, era para ele ir para Nínive. Uhum. E não foi só ele que pagou o Foi preço. todo mundo. Todos que estavam no barco. Ah, Gustavo, mas eu não fui fazer aquilo que Deus pediu para eu fazer. E a minha casa está tudo bem. Será? As pessoas que estão na sua casa estão no mesmo barco. De repente, Deus manda um Pode grande afundar. peixe. E depois desse, eu comecei a levar um pouco mais a sério, né? Uhum. Porque a gente é falho, um pouco mais a sério. A gente vê os milagres que Deus faz nas nossas vidas. Então, tem que obedecer à voz do Senhor. Tem que obedecer Tem o que chamado. obedecer o chamado. E outra, quando você não faz aquilo que Deus mandou você fazer, necessariamente não só você paga o preço, né? Mas as pessoas que estão ao seu redor acaba tendo uma consequência aí devastadora. Mas que esse não seja o nosso caso, que nós possamos ouvir o chamado de Deus e prosseguir avante, porque eu até fiquei admirado ouvindo você falar que conversava também com seu pai, né, fazer o esboço, conversava. Eu necessariamente não tive essa oportunidade quando eu comecei a pregar. Meus pais sempre me incentivaram, tá na igreja ali, um incentivo total. Porém, quando eu comecei a pregar mesmo foi eu e Deus. Só que eu tinha um amigo, um espelho. Até hoje, na verdade. Boa. E é muito importante isso para as pessoas que estão nos ouvindo, porque ajuda. Eu então pregava olhando pro espelho e isso desenvolve. É uma capacidade de você ver ali as expressões e etc. Mas Moisés, um homem que nós citou aqui, e Moisés ele tentou recusar o chamado de Deus. E você hoje, você acha quantas vezes nós fazemos isso hoje? Recebemos um chamado e ainda assim tentamos recusar, fugir. Você acha que existe pessoas assim? Você acha que você já se colocou nessa posição? Já, Gad. Já eu falo por mim, né? Porque, igual Moisés. Moisés colocou limitações. Sim. Falou, eu vou voltar lá pro Egito, mas ele não vai me ouvir. Eu não sei falar. Já colocou um empecilho, uma limitação. Algo que, de repente, fala, escolhe outra pessoa. É. Mas, se Deus escolheu a pessoa, ele capacita, ele ajuda, ele tá ali fortificando, fortalecendo o amigo Espírito Santo. Fortalece. Então Moisés, ele olhou diante do cenário físico, Sim. mas ele estava limitado pelo físico, sendo que o espiritual é uma parte muito importante. Olha para você ver. O profeta estava ao redor, aparentemente cercado. Aí o profeta ora para Deus abrir os olhos de Geazi. Elias, né? Deus, abre os olhos do moço. Para você ver. A gente, Gadiel, falo por mim também, fica muito limitado no físico. Por isso que Sim. vem o medo, a ansiedade. Por isso que vem o temor. Tem que ter temor tem que ter temor em Deus. Sim. Mas ficar limitado no físico impede a gente de viver experiências extraordinárias. Profundo isso. Jazinho, você tá no físico. Vem pro espiritual, Jazinho. Jazinho, você tá olhando com esses dois olhos carnais. Faço o convite pra você.
Olha com Os os olhos olhos. espirituais. Imagina, carros e cavaleiros ao redor do profeta. Forte. Então, Deus, ele vai conduzindo a gente. Ele vai direcionando. Ele vai mostrando um caminho. Vai por aqui, não é por aí. Saulo estava Forte. com cartas para perseguir a igreja. O próprio Jesus foi evangelizar ele. Profundo. Olha para você ver, o rei Ezequias estava cercado por Senaqueribe. E depois chegou cartas de afronta. Ele estava olhando pelos olhos carnais. Mas quando ele levou para o espiritual, apresentou as cartas para Deus, a Bíblia diz que naquela mesma noite, Gad, naquela mesma noite, um anjo matou 185 mil inimigos. Assírios. Forte, Gente tremendo. demais. Então, nós caminhamos para essa linha de raciocínio de não se limitar no físico. Me limitei no físico, não sei para onde ir, não tenho mais perspectiva. Aí é o convite. Leva pro espiritual. Leva para Deus. Ora. Deus ouve. Deus nos ouve. Verdade. Deus responde. Então, ele vai ajudando, sabe, a caminhar. Moisés mesmo. Olha o que Deus fez com Moisés. Voltou para aquela terra, só que teve um tempo de preparo. Teve um tempo do deserto, Um né? deserto, anonimato. Entendeu? A gente vê duas vertentes aqui. Nós falamos de Davi, que recebeu a unção, Isso. e estamos falando de Moisés, que recebeu um Exatamente. chamado também. Davi, quando recebe a unção de rei, e tem um detalhe muito bonito aqui. Davi foi ungido 3 vezes. 3 vezes. A primeira unção não subiu para a cabeça dele. Agora eu sou rei, vou contra Saul. Até quando Saul morreu, Davi o respeitava. Tempo do preparo. Davi, caverna de Adulão. Moisés, deserto. José, cisterna. Profundo. José, prisão. Noé pregou 120 anos. Um navio ficou escondido. E aí? Daniel, cova dos leões. Misael, Ananias e Azarias, fornalha. Então, Gad, há um momento em que Deus vai te preparar. E Deus vai preparar a pessoa para fazer algo que ele ordenou. E o tempo do preparo não é fácil. Não é fácil. Ninguém gosta do tempo do preparo. Não. Por quê? Nós, seres humanos, é muito imediatista. É a geração. Hoje você abriu o aplicativo lá, aqui, pediu um iFood, pediu alguma coisa, pediu farmácia, pediu qualquer coisa. Tem pessoas que compram pelo celular, lá do outro lado do mundo. Hoje o Mercado Livre, o full. Quando você vai comprar alguma coisa, você olha o full ou o outro que vai chegar daqui 8 dias, 5 dias? Imediatismo. Uma geração que é tudo pra ontem, né? Pra ontem. E Eclesiastes capítulo 3 fala, pra tudo. Pra tudo tem um tempo determinado. Nós queremos atropelar esse tempo. Queremos estar lá na frente, sendo que era pra estar aqui. Então, quando Davi recebe a unção, ele não bate no peito e fala, agora eu sou o rei. Davi derrota o gigante. Ele não bate no peito e fala, agora eu sou o bom. Davi ouve aquela canção que chegou nos ouvidos de Davi. Imagina os grupos de WhatsApp. Policiar, hein? Tem que se policiar. Imagine, Gad, naquela época. Grupo de WhatsApp. Bombando. Bombando. Davi matou milhares. Mas Saul, ixi, a enquete. Imagina aquela enquete. Imagina no story. Grupo de Saul, grupo de Davi. Imagina o debate que não tinha naquela época. Então, mesmo assim, olha o detalhe importante de Davi. Mesmo assim, ele teve a oportunidade de matar a Saul. E não fez. Se esconde na caverna de Adulão. Olha só.
depois de passar por um reino dos filisteus, que eles veem Samuel, Davi, E ele teve que perdão, se fingir de louco, né? teve que se fingir de louco. Senão ele Exatamente. tá aí, Senão, aí já era. E detalhe, ele tava lá, aí os súditos do rei falaram, mas espera aí, escuta. Esse aí não é o bom que estavam falando aí, conjecturando nossa linguagem. Esse aí não é aquele lá que tava cantando? E Davi tava nessa época aí já tinha Tava num nível já. um nível bem alto, né? Entendeu? Então, aí Davi ouve aquelas palavras, fica entristecido no seu coração e se finge de louco. Imagina. Ai. E Davi era esperto, hein? Esperto, se fingiu de louco, escapou. Aí, capítulo 22, de primeiro livro de Samuel, ele vai pra caverna de Adulão. E sabe o que é lindo daqui? Ele junta um exército. Uhum. Mas De não com os improváveis. melhores. Não com os escolhidos. Não com quem tem diploma. Não tô falando Não, nada sim. com quem tem diploma. É importante estudar. É Importantíssimo. importantíssimo. Mas, olha a categoria daqueles que foram até Davi. Homens endividados, desgostoso de espírito, tá no texto. Isso. Com pouca força. Imagina. Viu, escuta, tá desanimado? Ah, tô desanimado da vida, tô muito cheio de dívida. Viu? Vai lá pra caverna de Adulão, vai fazer o quê? Não, Davi tá lá. Nossa, profundo, né? Vai um. Viu? Tá desgostoso de espírito? Porque a Bíblia fala desgostoso de espírito. Isso. Que é aquela pessoa que aparentemente tá com depressão ali. Viu? Tá ruim? Vou falar com Davi. Espera aí. Davi ungido como rei Na e caverna. fugitivo na caverna em um cenário diferente. O que esse homem, o que essa pessoa tem a me dizer? Ela tá numa situação pior do que eu. É aqui que eu aprendo, Gad. Profundo isso. Aquilo que tem no teu coração, de repente, vai servir de remédio para outras pessoas. O cenário não define o futuro da promessa de Deus. Profundo. Então, 400 homens na caverna de Adulão. Imagina. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Uhum. Então eu tava estudando um empreendedor dos Estados Unidos. Ele tem uma frase famosa, Jim Rohn. Ele falou assim que você é a média das 5 pessoas que você caminha. Espera aí. Davi estava com 400. 400. Ele tinha de tudo pra falar assim, ó, realmente quer saber? Olha onde eu vim parar. Vou me tornar igual eles, Eu né? vou ser igual eles. Verdade. Ele se tornou capitão desses homens. Viu, tá desanimado? Não desanima não. Da onde Davi tirou tanta força assim? Parou para pensar? Profundo. Se não é o Espírito Santo, É a convicção que você falou, né? convicção, cara. Ele tinha convicção daquilo que ele carregava. Ele tinha convicção daquilo que ele carregava dentro dele. Top. Porque existem muitas pessoas hoje que elas não têm convicção daquilo que ela carrega. Não tem. E por não ter convicção daquilo que ela carrega, elas acabam se tornando igual às outras pessoas. No caso é de Davi, só que Davi foi diferente. Tá todo mundo desanimado? Também tô desanimado. Tá todo mundo retrocedendo? Vou retroceder também. Olha aqui na caverna. Não tem trono, não tem coroa. Mas tem um chamado, tem direção, tem um destino. Olha, a Davi esperar 40 anos, hein? 40 anos. De reinado. E olha que foi a primeira unção. As outras duas ficam pra outro dia. Fica pra... Não, mas é profundo ainda nesse assunto, porque se você for ver, tipo assim, hoje em dia as pessoas, elas ficam muito... Como que as pessoas ficam hoje em dia? Elas reclamam muito porque elas esperam ter uma condição melhor pra fazer aquilo que elas pensam que elas foram chamadas pra fazer. O cenário perfeito. Só que Davi, ele tá num cenário improvável. Davi tá num cenário sem recurso. E Davi tá num cenário que tem um problema terrível. Homens que estão ali... Imagina, 400 homens, igual você falou, com problemas diversos. E Davi já tava
vindo de problemas, né? É, Já tinha uns problemas dele. o Davi foi o coach dele. Foi o coach dele. Foi aí que surgiu o coach. É, era mentoria. Mentoria. Mentoria grátis, gratuita ali. Sabe o que eu acho que Davi, ele vendeu uma mentoria pra ele? Cara? O homem já tava devendo. De repente pendurou lá, ó, quando eu melhorar... Ele falou assim, eu tenho uma promessa aí, ó. Então. Vou lembrar de vocês quando eu subir no trono. O texto fala que eram homens endividados. Porque a carga tributária naquela época, um exemplo, nos demais reinos, tinha que pagar tributos. Sim. Tinha que ter homens a serviço do rei, mulheres a serviço do reinado. Então, quando a carga tributária tá alta, máquina pública... Ixi, tô entrando um pouco em economia agora, hein, cara? Quando a Nos máquina tributos pública, aí. os tributos, os encargos, os juros, tá alto, e a população sofre. Entendeu? Hoje a taxa Selic tá 14%, que é a taxa básica de juros. Então, naquela época, começou a ser muito pesado. Está muito pesado, não tô conseguindo comprar o arroz, o feijão. Naquela época, o pãozinho francês. Então, eram homens, porque o homem é o provedor ali da casa. Isso. E as mulheres naquela época ficavam, né, a serviço da casa e tal. Então, pros homens chegar naquela situação, cara, é porque o tributo tava alto. Tava pesado. Tava pesado. O rei começou a pedir mais. A galera não tinha condição. Então, alguns teólogos, eu não vou entrar nessa parte, mas defende, né, que a carga tributária estava muito alta, por isso que tava no texto homens endividados, né? E já parou pra pensar, cara, imagina 400 homens numa caverna. Misericórdia. E é profundo esse cenário. Porque, geralmente, quando a gente recebe uma promessa, a primeira coisa que a gente espera é o quê? Ir para grandes lugares. Receber grandes oportunidades. E o caso de Davi foi um caso que ele soube aproveitar até as oportunidades ruins que ele teve. Ele pegou as oportunidades ruins e transformou em oportunidades boas. Profundo, hein? Porque hoje em dia o grande problema das pessoas identificar as pessoas só falam assim, por exemplo, Davi podia chegar na carne e falar, esses caras aí tudo ruim, eu não vou fazer nada. Assim, vou ficar na minha. Só que o que Davi carregava era tão grande que ele não ficou com aquilo só pra ele. Ele já poderia pensar, tô cheio de problema, né? Já tô cheio de problema aqui. Exatamente. E eu vou pegar o problema de vocês ainda? Olha o amor de Davi. O amor. E ele tinha uma promessa, mesmo com dificuldade, ele viu ali homens que seriam um instrumento para ser valentes. E é isso que a gente tem que ver hoje em dia. Oportunidade diante dos momentos que pra gente é caverna, é difícil. E detalhe, Gad, olha que bonito. Davi viu homens, de repente, valentes. A sociedade viu homens rejeitados. A sociedade viu homens que não servia mais para estar no meio deles. A sociedade, de repente, coloca um título e exclui a pessoa. Exatamente. Fala, esse é endividado demais. Esse não serve. Esse tá desanimado. Esse tá em depressão. Esse aqui, para esse cargo? Não, imagina. Esse aqui, né, nesse status, nesse título, não. Entrou num tema imagina. Bom, né? Não, esse aqui tá exercendo isso, mas eu conheço o passado dele. Não, esse aí jamais. Davi olhou. São guerreiros. Mas está rejeitado. São guerreiros. Mas está endividado. São guerreiros. Mas espera aí. Aqui na nossa civilização não cabe. Mas pro chamado que Deus tem falado. Profundo. E se fosse hoje em dia, Davi seria de fato totalmente fora da curva. Se hoje fosse em dia, Davi seria fora da curva. Porque nós somos tendenciosos a escolher pessoas que vão trazer um resultado. Exato. Só que olhar para pessoas que aparentemente não tem nada
e ver ali um projeto é realmente para poucos. É realmente entender que Deus chama pessoas porque ele sabe que, independente do cenário que elas estão vivendo, elas carregam algo muito grande. E hoje é a maior dificuldade que nós temos na nossa geração. Muitas pessoas que carregam algo grande, mas que se encontram igual esses homens, dentro de uma caverna. Mas você citou um exemplo muito importante, que é o exemplo das limitações. Você falou sobre as limitações quando nós olhamos somente para as limitações e deixamos de olhar para o lado espiritual. E é um tema e um assunto muito importante. Porque, de fato, muitas pessoas que recebem a chamada, Gustavo, elas se sentem limitadas e elas param de olhar para Deus e para aquele que fez a promessa. E o que é mais importante hoje é o quê? É o não olhar para a dificuldade, mas é olhar para o Deus que fez a promessa. Exato. Porque se eu olho para a dificuldade, existem muitas pessoas que receberam chamadas extraordinárias. E por que a maioria das pessoas que chegam em lugares de destaque, a maioria das pessoas não eram tão capacitadas? Mas elas chegam porque elas tiveram o que você falou, uma palavrinha aí, chamada convicção. É o que essa geração precisa ter, convicção. Porque muitas pessoas que são consideradas improváveis chegaram. Porque elas tiveram a convicção e não olharam para a limitação. O conselho se daria para as pessoas que estão nos ouvindo para elas não olharem para a limitação atual delas, do atual momento que elas estão vivendo, mas para elas olharem para Deus. Qual conselho você falaria? Ó, você que está nos ouvindo hoje, eu deixarei esse conselho para você não olhar. Essas pessoas que estão olhando para a situação dela, para o cenário, às vezes não tem recurso. Muitos pregadores que recebem um chamado, né, para pregar, mas às vezes não tem recurso, não tem motivação, não tem incentivo, não recebe agendas, está vindo em um momento aparentemente de escassez e está pensando em parar. Mas hoje, qual conselho você daria para essas pessoas que estão nos ouvindo? Legadiel, João, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Tá olhando as limitações, isso aí é normal do ser humano. Só que acho que o melhor conselho que eu poderia dar para essas pessoas é olhar as escrituras sagradas. Por quê? Lá nós vemos o passado das pessoas, o momento que elas estavam vivendo, e também nós vemos Deus cumprindo as promessas na vida dessas pessoas. Então, quando nós olhamos para as sagradas escrituras, nós vemos que Deus promete e cumpre. Então, olhando para esse cenário, estou desanimado, não acredito, não posso, não dá certo. Mas o porquê? Nós limitamos o tamanho do nosso Deus. Deus não é filho do homem para que minta. Então, nós vemos várias histórias de pessoas que recebeu o chamado, desanimou, depois Deus renovou as forças, Deus renova as forças. Os próprios heróis da fé. Eu gosto de ler a respeito deles. Jonathan Edwards, John Knox, John Wesley. Então, são homens que enfrentaram muitas decepções. John Bunyan, que escreveu O Peregrino. Então, Peregrino são homens é top, que top, sensacional. São homens que estavam em um cenário totalmente adverso. Por exemplo, John Bunyan. Na prisão, falaram assim pra ele, viu? A gente te prendeu. Só que a gente vai soltar você. Você para de pregar a Cristo? Olha a resposta dele. Se me soltarem hoje, amanhã de manhã estarei na praça pregando a Cristo. Profundo. Então, limitar aquilo que Deus tem para fazer, a pessoa tá sem fé. Como que você vai ter mais fé? É a receita. Orar, ler a Bíblia e jejuar. Se você ficar uma semana sem comer, você vive?
sem Não. tomar água? Possível. Principalmente se não comer lanche. Exatamente, exatamente. A pessoa não sobrevive. Então a palavra, se não ler a palavra, fica bem difícil. Não vai. Ah, eu só ouço música secular. Gade, eu sou a favor da pessoa ouvir apenas hino. Porque você vai se alimentar ali. Sim, Você entendi. tá aí misturar. De uma fonte não jorra 2 tipos de água. Uhum. Então, voltando à pergunta, a pessoa tem que encontrar resposta em Deus. Como que ela quer continuar, prosseguir e se fortalecer sem esses 3 passos? Orar, jejuar e ler a Bíblia. Você só tem um relacionamento com uma pessoa quando você conversa com uma pessoa. Você vai ter relacionamento com Deus quando você conversar com Ele. Entendeu? Por exemplo, você tem a sua namorada. Uhum. Você tem um relacionamento com ela porque começou a conversar com ela. Eu tenho Isso. minha esposa. Comecei a ter um relacionamento com ela porque eu conheci ela. Então, se a pessoa não tiver pelo menos ali começar um relacionamento com Deus, fica difícil. Fica difícil. Fica bem complicado. Aí entra muito em questionamento. É normal o ser humano questionar. Isso é normal, tá? Mas se ela não se alimentar, Verdade. aí fica complicado. E, enfim, a pessoa ela tem que entender que tem um tempo, igual você falou. É um tempo determinado por Deus. E nesse tempo ela vai viver o que Deus prometeu. Mas nós não podemos desprezar os momentos que nós passamos, todas as fases da nossa vida. Você que está nos ouvindo, não despreze nenhuma fase da sua vida, porque tudo contribui para que você tenha um amadurecimento e chegue até onde Deus quer que você chegue. Você estava comentando aqui, eu lembrei de Elias, né? Fortinho. Elias, ó que tremendo. Elias ficou irado com o cenário e falou assim, ó, segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair o orvalho do céu. E aconteceu conforme a palavra de Elias. Só que imagina você hoje no ápice do seu ministério, no ápice da sua chamada, e você tá ali, agora vai ser o momento de eu romper. Aí Deus falou assim, opa, vai pro Querite. Então, Deus chama pessoas que não estão prontas, Deus chama, mas essas pessoas precisam entender que muitas das vezes Deus vai fazer igual fez com Elias. Um momento que deu certo hoje não significa necessariamente que eu estou pronto para acessar algumas coisas que Deus prometeu para mim. Forte. E foi isso que aconteceu com Elias. Ele foi pro Querite, ou seja, nós estamos num cenário onde as pessoas elas recebem a promessa e elas já querem um palco. Recebem a promessa e já querem a coroa. Mas Elias nos ensina que nós recebemos a promessa e vai chegar um momento, Gustavo, que Deus vai falar assim, vai pro vale. Só que a gente precisa entender que o vale não é o nosso ponto final. Porque hoje em dia muitas pessoas pensam assim, poxa vida, agora Deus me escondeu, eu não tô pregando mais, tô sem agenda, e a pessoa pensa que é o final dela. Mas na verdade, meu amigo que está nos ouvindo, às vezes Deus te esconde para te guardar. Às vezes Deus te esconde para te proteger. Então, mesmo que você esteja escondido e você pensa assim, poxa vida, acabou, Deus não está mais comigo, mas continua firme, porque Deus está com você. E o Querite, muitas das vezes, no processo de preparação, a gente vai ser escondido. Mas Deus vai nos esconder para nos deixar mais forte e mais firme. Quero que você deixe uma palavra de gratidão, pessoal que está nos ouvindo. Se você quiser mandar um abraço também para alguém, quero deixar esse momento aqui aberto para você. Então, Gadiel, conversar a respeito da mensagem do Evangelho é sempre uma honra e um prazer. E ser grato a Deus pelo fôlego de vida primeiro, né? Sim. Por nós estarmos vivos. E por ter esse momento aqui com você, um bate-papo. Um rapaz que tem praticamente a mesma idade. 23. 23? Quase. Quase. Você tá com quantos mesmo? Quase. Quantos anos você acha que eu tenho?
26. 29. Caramba. 29. Tô no óleo. Tá no óleo. Azeite. Tá chegando a idade de Jesus, hein, Barão? Então, dos 30, né? Então é sempre uma honra, sempre um prazer conversar a respeito do evangelho. E tá aqui com você, pô. Você é um rapaz aí que tá sempre na atividade, buscando novos horizontes. Isso aí é muito importante. É desafiador para um jovem. Sim. Tá ali na obra do Senhor. É desafiador por diversos fatores, né? Mas Deus honra, né? Deus honra a nossa trajetória. E tudo aquilo que a gente almeja, de repente, Deus deseja, concede o desejo do nosso coração. Então só gratidão, Gade. Gratidão Maravilha. mesmo. É isso aí. É isso aí. Eu também quero louvar ao Santo de Israel pela sua vida. Louvar a Deus por você estar aqui com a gente. Acredito que não é é a primeira vez de muitas vezes que você virá aqui. Tinha muito assunto ainda pra gente conversar, mas a gente vai fazer um próximo bloco, tá, gente? Então fica atento, que a gente vai voltar um próximo bloco, vai trazer ele e a gente vai continuar esse assunto tão importante que é a escolha de Deus, mesmo a gente não estando pronto. Porque você não pode esperar, você está pronto para exercer aquilo que Deus te chamou. Mas vai fazendo, comece, porque sem dúvida a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida. Gratidão, Gustavo, pela participação aqui. É um assunto, bate-papo que sem dúvida vai abençoar e edificar a vida de muitas pessoas. Quero mandar um abração a todos vocês que ficam com a gente até esse momento. Louvar a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa. Muito obrigado pela sua participação. A vocês todos que vão ver, meu abraço, que as bênçãos do Senhor sejam sobre vocês e o meu desejo é que haja paz e alegria sobre a sua vida. Então veja esse vídeo e até o próximo episódio, porque sem dúvida